Good morning, good afternoon, good evening, turma do nono ano. Aqui é o professor Cláudio Ravi, de inglês, e esta é a nossa videoaula desta semana. O assunto dela tem a ver com um assunto passado há algumas semanas atrás, que era o passado simples. Só que dessa vez vamos estudar question tags no past simple. Ou seja, vamos estudar perguntinhas curtas usadas no passado simples. Primeiro, o que são question tags? As question tags, também chamadas de tag questions, são perguntas curtas utilizadas no final de uma frase para solicitar a confirmação de uma informação dita na frase anterior. Parece confuso isso daí, mas resumindo tudo isso, são aquelas perguntinhas duplas que a gente faz quando vai perguntar alguma coisa para ter certeza de alguma coisa. A gente usa isso no português também. Para a gente saber disso, a gente precisa saber que nas question tags sempre tem que haver duas frases. Uma frase antes da vírgula e uma frase depois da vírgula. Então, a frase anterior à vírgula costuma expressar uma ideia incerta e a frase posterior da vírgula, que seria a question tag, é a que vem com ponto de interrogação, tem sempre a função de obter a confirmação dessa possibilidade. Ou seja, uma frase vai dar a incerteza e a outra vai perguntar sobre aquela frase. A gente costuma fazer isso, por exemplo, no Brasil. A gente fala, eles tocam violão, não tocam? Então, são duas perguntas, numa só, e a primeira frase vai ser tipo uma pergunta, uma incerteza, uma dúvida, e já a segunda, que é a pergunta mesmo, a question tag, que é a perguntinha pequena, curta, no final de uma outra pergunta, é sempre como se estivesse repetindo a primeira pergunta, sempre querendo confirmar se é verdade ou não. Então, eles tocam violão, não tocam? Ou então, Suzy é a irmã de Doug, não é? Geralmente, esse não é, a gente usa em português e em inglês também é parecido com isso. Tem uma expressãozinha que representa esse não é, não toca, não joga e por aí vai. Em português, também é comum utilizarmos perguntas no final de uma frase para tentarmos confirmar uma informação da qual não temos certeza, como eu já disse. É muito comum, inclusive, fazermos tal confirmação através do uso de determinadas palavras ou locuções como né, certo, não é mesmo, não é? Tudo isso pode ser considerado question tags em inglês. Então, a formação das question tags. Uma das principais características das question tags é que se o verbo estiver na afirmativa na frase anterior da vírgula, se estiver na afirmativa, a question tag apresentará o verbo na negativa. É sempre o oposto. E se o verbo na frase anterior, a vírgula, estiver na negativa, é o contrário. A question tag apresentará o verbo na afirmativa. Nunca a frase antes da vírgula e a question tag nunca vão estar na mesma forma. Se a primeira está na afirmativa, a segunda tem que estar na negativa. Se a primeira está na negativa, a segunda tem que estar na afirmativa. E aí nós temos algum exemplo para vocês verem. They came to work. Didn't they? Sempre a gente vai acrescentar o didn't. Didn't, que é o não é ou não no passado. Então, eles vieram para o trabalho. Não vieram? Sempre a primeira, no caso aí, como a primeira é uma afirmação, eles vieram para o trabalho. Positivo, eles vieram. Aí que está perguntando, não vieram? Já quer saber se é certeza ou não. Para formar question tags no passado, tudo que nós fazemos é seguir a mesma estrutura que o presente. Só que nós simplesmente precisamos usar o auxiliar did para todas as pessoas, tanto na afirmativa quanto na negativa. Só que na negativa a gente acrescenta o not, formando didn't na forma contraída. Exemplos. You went to school today, didn't you? Você foi para a escola hoje, não foi?
Eu vou representar aqui os verbos na afirmativa, na positiva de azul e na negativa de vermelho para vocês poderem perceber melhor a afirmativa e a negativa. Outra frase. You didn't go to school today, did you? Você não foi para a escola hoje, foi? Mais exemplos. She worked hard today, didn't she? Ela trabalhou muito hoje, não trabalhou? He didn't pass his exam, did he? Ele não passou no exame dele, passou? We missed our plane, didn't we? Nós perdemos o nosso avião, não perdemos? Sempre uma na afirmativa e outra na negativa. Uma na negativa e outra na afirmativa. Então, recapitulando. Frase afirmativa, question tag negativa. They studied together, didn't they? Eles estudaram juntos, não estudaram? E frase negativa, question tag afirmativa, é o oposto. He didn't invite her to the party, did he? Ele não a convidou para a festa, convidou? Sempre o oposto. Tendo isso em mente, vocês não tem como errar muitas vezes. Aqui estão as fontes desse assunto para vocês estudarem, verem mais question tags no passado simples e praticarem, além de tirar as dúvidas para ajudar a resolver as atividades. Ou simplesmente, caso vocês não saibam, podem entrar em contato comigo para me perguntar sobre esse assunto. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.